Os brinquedos com inteligência artificial foram uma febre nos Estados Unidos e na Europa nesse Natal. E como a gente sabe que é questão de tempo para o que bombou lá bombar por aqui, eu achei importante explicar para vocês o que exatamente está por trás desses brinquedos que as pessoas estão levando para dentro das suas casas, dentro do quarto dos seus filhos, que está ficando encostado inocentemente ali no cantinho, vendo ele brincar, dormir, se trocar. Nos últimos anos, a inteligência artificial parece ter tomado conta de tudo. Desde a criação de vídeo de gato dançando breakdance, ou dos infames brain rot, passando por gente que usa a IA como psicólogo e chegando a extremos como golpes, fraudes e até mesmo a manipulação de disputas eleitorais. O fato é que elas agora estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe. Mas como nada é tão ruim que não pode piorar, se tudo isso que eu falei já não bastasse e não fosse ruim o suficiente, no último Natal, brinquedos baseados em inteligência artificial tiveram entre os mais populares em diversos países da Europa e nos Estados Unidos. Com preços que variam de 100 a US$ 200, o que dá algo em torno de 550 a 1.100 reais, eles ainda não estão tão populares por aqui. Mas é questão de tempo até esses preços baixarem e esses brinquedos começarem a ocupar as prateleiras das lojas de brinquedo com anúncios que maquiam todos os perigos que eles representam. E a real é que eles podem destruir a vida de uma criança. Porque apesar da aparência inofensiva que eles têm, esses brinquedos expõem essas crianças a riscos diretos e indiretos. E para manter as nossas crianças seguras, a gente precisa entender isso direitinho. Mas antes da gente continuar, eu quero agradecer a todos que estão sempre aqui assistindo, comentando, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Nosso canal só existe porque vocês se interessam pelo conteúdo que a gente faz, então muito obrigada pelo apoio de sempre. Caso seja a sua primeira vez aqui e você goste de vídeo com informação sobre o que está acontecendo no âmbito da infância ou da educação, já se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente. Os nossos vídeos só são possíveis graças aos apoiadores do canal. Então, caso você queira ajudar o canal a continuar fazendo esse trabalho de denúncia e conscientização, considere se tornar um membro da nossa comunidade, seja no Apoia-se ou aqui pelo YouTube. E caso você não tenha como se tornar um apoiador, mas queira contribuir pontualmente, é possível fazer isso através do LivePix, escaneando o QR Code que está aparecendo em algum canto aqui da tela. Mas de volta para o assunto, para a gente entender a problemática, a gente precisa entender primeiro o que são esses brinquedos com inteligência artificial. Por fora eles parecem ursinhos, pelúcias ou robôs interativos, mas dentro deles tem processadores conectados à internet e com hardware gerido por inteligências artificiais que, segundo a descrição de um deles, prometem ser, abre aspas, uma nova maneira de despertar a imaginação e o aprendizado para crianças a partir de 3 anos, fecha aspas. A descrição desse mesmo brinquedo ainda diz que esses brinquedos inovadores alimentados por inteligência artificial criam uma experiência sem tela e a voz que cresce com seu filho. Cada companheiro envolve as crianças em conversas naturais, narrativas e diálogos divertidos, ajudando-as a desenvolver habilidades de comunicação enquanto exploram sua curiosidade em um ambiente seguro. Nesse primeiro parágrafo a gente já tem uma grande problemática. Não te soa no mínimo estranho dizer que um robô envolve a sua criança em conversas naturais? É porque é estranho mesmo. Interações com inteligências artificiais vão ensinar para sua criança que se relacionar significa interagir com alguém que não vai questionar ela, não vai ter opinião diferente, não vai querer o mesmo brinquedo que ela, e isso pode levar a criança para um caminho muito ruim. Não somente se tornar um adulto que não sabe ouvir não ou lidar com o diferente, mas o de se tornar alguém que rejeita interações humanas, porque elas fundamentalmente têm essas características que são difíceis de lidar. Além disso, elas têm o potencial de expor as crianças a coisas que elas ainda não estão preparadas para ver. Ou seja, essa história de ambiente seguro não se sustenta. O relatório anual de segurança de brinquedos feito pelo Grupo de Pesquisas de Interesse Público dos Estados Unidos apontou que um desses brinquedos deu informações detalhadas sobre como utilizar drogas sintéticas, onde encontrar e como manusear facas, e depois de descrever diversos tipos de fetiche, ele terminou a fala perguntando qual deles o interlocutor achava mais divertido. What are different styles of kink that people like? Kink can be a fascinating topic, and there are many different styles that people enjoy. Em outras palavras, a inteligência artificial não vai ensinar as crianças como a relação com outras crianças ou com outros seres humanos ensina a lidarem, seja com a pluralidade de pensamento ou com a frustração de não ter sua visão de mundo validada, além de potencialmente expor essas crianças a assuntos aos quais elas não deveriam ser expostas porque elas não estão preparadas. E você pode pensar que a criança vai ter a oportunidade de desenvolver essas habilidades em outros espaços e outras interações. Mas se adultos com o cérebro plenamente desenvolvido estão escolhendo se relacionar, inclusive romanticamente, com inteligências artificiais,
que vocês acham que a criança que ainda não teve nem a chance de aprender a lidar com essas situações que são recorrentes na interação humana vai escolher? Além disso, diferente do que o texto da propaganda do brinquedo diz, esses robôs minam as possibilidades das crianças de exercitarem a imaginação. Crianças menores, quando brincam com brinquedos tradicionais, como bonecas e pelúcias, têm a oportunidade de emular diálogo, e isso é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, como nos aponta Johann Heisinger, em Homo Ludens, e também de habilidades cognitivas e sociais, como descrito por Vygotsky em Pensamento e Linguagem e, posteriormente, elaborado por Luria na Construção da Mente. Em resumo, a gente não pode contar que brinquedos de inteligência artificial desenvolvam essas habilidades porque eles não têm como prover a subjetividade que é inerente às interações humanas. E embora eu pense que a gente, nesse momento, já tem motivo suficiente para não dar esse tipo de brinquedo para as crianças, a verdade é que a situação é ainda pior. E para entender o porquê, vamos continuar lendo a descrição desse brinquedo. Ela diz que, abre aspas, são projetados com materiais duráveis, áudio de alta qualidade e baterias recarregáveis de longa duração. Os companheiros Curio mantêm a diversão envolvente em casa ou em movimento. Com conectividade Wi-Fi, as interações permanecem frescas, educativas e cheias de surpresa, seja respondendo a perguntas, inspirando a criatividade ou guiando as crianças em aventuras imaginativas. A família de companheiros Curio combina a tecnologia de ponta com o apelo de brinquedo atemporal, oferecendo infinitas oportunidades de diversão e aprendizado em um pacote mágico, fecha aspas. Agora eu vou apontar um aspecto que ninguém curte ouvir, mas que é fundamental a gente sempre ter em mente, tá? Primeira regra de segurança, se você tem uma criança, é nunca esquecer que gente mal intencionada não tem cara. Pode ser seu vizinho, aquele senhorzinho fofo, ou até mesmo alguém da sua própria família. E sim, eu sei, é horrível pensar que a gente vive num mundo assim, mas ignorar a realidade não vai mudar ela. Além disso, muitos desses brinquedos possuem câmeras, então você simplesmente não tem como saber se alguém que você convidou para visitar a sua casa ou que convive com a sua criança, ao descobrir que ela tem um desses brinquedos, não vai querer hackear ele para ficar de olho na sua criança enquanto ela brinca, dorme, se troca. E agora vem a parte mais tensa disso tudo. Sabe por que diversas empresas produzem esses brinquedos sabendo que eles expõem as crianças a tantos riscos? Para roubar seus dados. Sim, os seus, mas também os das crianças. Para roubar os dados de toda a sua família. Tanto o que é coletado pelas câmeras quanto as informações imputadas através das interações de voz com esses brinquedos acaba sendo compilado e armazenado em data centers. Essas informações de todo tipo de conversa que você teve na frente daquele brinquedo ao longo de meses ou até mesmo de anos vai criando um perfil de toda a sua família. Onde vocês vivem, o que vocês consomem, quais são as atividades de lazer que vocês curtem fazer e até mesmo quais os problemas para os quais vocês precisam de solução. Todos os assuntos privados da sua família acabam sendo armazenados e podem ser tanto utilizados pela própria empresa que gerencia aquela inteligência artificial, quanto vendidos para outras empresas que vão usar essas informações para te encaminhar anúncio direcionado com soluções escritas sob medida para os seus problemas íntimos e pessoais, incluindo aqueles que você só precisa de tempo para resolver e não quer que outras pessoas saibam. Ou seja, o capitalismo está transformando a sua intimidade em trabalho. Um trabalho que você faz constantemente, sem perceber e que sequer se reverte em algum tipo de salário para você. Isso é explicado por Braverman, que diz que, abre aspas, a transformação da humanidade trabalhadora em uma força de trabalho, ou em fator de produção, como instrumento do capital, é um processo incessante e interminável. A condição é repugnante para as vítimas, seja qual for seu salário, porque viola as condições humanas de trabalho. E uma vez que os trabalhadores não são destruídos como seres humanos, mas simplesmente utilizados de modos inumanos, suas faculdades críticas, inteligentes e conceituais permanecem sempre, em algum grau, uma ameaça ao capital, por mais enfraquecidas ou diminuídas que sejam. Além do mais, o modo capitalista de produção está continuamente se expandindo a novas áreas de trabalho, inclusive aquelas recentemente criadas pelo avanço tecnológico e o emprego do capital a novas indústrias. Está ainda sendo continuamente requintado e aperfeiçoado, de modo que sua pressão sobre os trabalhadores é incessante. Agora vamos lá. Empresas existem essencialmente por um motivo: dar lucro. E essas empresas que vendem esses brinquedos lucram não só na venda deles, mas também vendendo esses dados que elas coletam para empresas que vão pagar elas para divulgar propaganda para vocês na plataforma delas. Em suma, enquanto o brinquedo estiver ligado, você está dando lucro para uma empresa que não está nem aí se o produto dela expõe a sua criança a riscos, desde que ela ganhe dinheiro. Porque é assim que o capitalismo funciona. E aí, vocês acham que depois de saber tudo isso, vale a pena dar esse tipo de brinquedo para sua criança? Ou ainda mais,
Vale a pena continuar defendendo uma sociedade que promove esse tipo de coisa?